Boa tarde, gente. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Continuando a nossa segunda unidade, né, o título Conhecer para Gerir. Hoje estamos aqui com alguns integrantes da equipe técnica. Eles trabalham em unidades prisionais do estado de Minas Gerais. Nós vamos contar aqui com a explanação deles de como esse trabalho acontece dentro dessas unidades. Nada melhor do que conhecer a prática para fazer uma gestão de qualidade. Então, nós temos aqui um integrante que é assistente social, uma que é analista jurídico e outra que é psicóloga. Os três vão trazer aqui um retrato de como é o trabalho realizado dentro dessas instituições. Porque muitas vezes o recorte que a gente tem desse trabalho é pela perspectiva da segurança. Então, muito se fala aí sobre o trabalho dos agentes, que hoje foram nomeados aí como policiais penais, ou sobre as prisões. E também não se fala muito sobre o sistema socioeducativo. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade aqui de debater como que é esse trabalho dentro das prisões e qual é o papel desses profissionais. Então, eu convido vocês a apresentarem o trabalho de vocês, os desafios que vocês têm, quais são as atribuições que vocês têm, como é a rotina, para que os alunos possam entender como que, de fato, é operacionalizado o trabalho de vocês dentro dessas unidades. Podemos começar. Então, vou começar aqui pela ordem que aparece mesmo. Cida, você pode começar, por favor? Sim. Bom, eu agradeço, né, seu convite aí, né, para falar um pouquinho do sistema, né, da psicologia no sistema. Pode resumir, vamos pensar assim, a atribuição do psicólogo em 3 pontos principais, né? Então, seria programar, executar e articular, né, ações de atenção básica de saúde e ressocialização, né? Isso era feito através de quê? Dos atendimentos individuais, dos atendimentos em grupo, coletivos, né, das campanhas de saúde. Isso vinha não só como uma proposta nossa, mas também em função da demanda, do planejamento, né? Essa demanda vinha de todos os lados. Ela vinha não só do preso, né? Que hoje a gente tem um bilhetinho que chama Fale Comigo, que é onde os presos podem fazer a solicitação do atendimento, né? Então, esse atendimento, ele vem do preso, ele vem de uma demanda da secretaria, porque a gente tem como é que fala? Uma cota, né? Assim, uma produção. A partir, então, dessa construção dessas atribuições, foi feito um grupo, né? Então, hoje existem 2 grupos, um que é do assistente social e o outro que é o do psicólogo, né? São os GTs, né, da psicologia e do serviço social. E esse GT, ele foi criado desde essa época, desde o início de 2017, quando, a partir desses encontros para criar, né, o que era realmente as atribuições do psicólogo, a gente começou a pensar o que mais que era o nosso trabalho, né? Onde que a gente poderia intervir mais, qual que era, né, o nosso papel. As pessoas responsáveis por fazer isso, eles definiram que a gente teria 100 atendimentos mês, né? Esses seriam atendimentos individuais, né? Agora, não conta, né, atendimento em grupo, não conta várias outras coisas que a gente faz na unidade. Então, o trabalho ele fica muito, muito intenso, né, porque não é só um trabalho de atendimento individual. Porque, às vezes, o atendimento individual, ele demanda, né, uma série de alternativas e de coisas que a gente tem que fazer, e isso não é contado na produção, sabe? Então, fica difícil, às vezes, cumprir essa meta, né? Assim, o que a gente escuta é a dificuldade de atender essa meta do jeito que está sendo colocada. E a gente tem buscado, né, através do GT, exatamente fazer frente a isso, tá certo? Então, por exemplo, a minha unidade, né, eu sempre trabalhei em unidades pequenas, né? Eu trabalhei, quando eu fui para o sistema prisional, eu trabalhei em Nova Lima, que era uma unidade pequena, tinha 120 presos, né? Eu era sozinha, então eram 120 presos, né, dentro da demanda. Depois eu fui para Abranches, que eram também essa média de 100 e poucas, mas eram mulheres, né? E você tinha que atender todos os 120 por mês?
Se a média era 100 atendimentos mês, né? Então, praticamente, eu atendi essas pessoas pelo menos, né, uma vez por mês eu passava os olhos neles, né? Assim, lá em Nova Lima, às vezes eu falava que eu tinha um atendimento administrativo, né? O que seria um atendimento administrativo? Eu tinha que cumprir essa meta. E a gente tem uma diferença também, né? Entre demandas masculinas e demandas femininas. Homem ele não tem uma demanda de atendimento psicológico. O Kleber vai poder falar mais sobre essa demanda, que é muito mais para o serviço social do que para a psicologia. Ele não quer falar. Então, você imagina você ter que ficar, né, tirando dessas pessoas alguma coisa. Então, né, era um trabalho difícil. Então, era um trabalho administrativo no sentido assim, de mostrar para essas pessoas que eu estava lá e tentar criar uma demanda, né? Algumas vezes dava certo, né? Assim, de ter uma demanda, de que as pessoas, né, quererem falar, outras era difícil. No caso das mulheres, a mulher quer falar de qualquer jeito. Independentemente de estar presa ou não, ela quer falar. Então, na Abranches, né, eram mais ou menos 120, né, que era a nossa média lá, mas tinha uma outra psicóloga. Então, eu ficava responsável por, na verdade, 120, por quê? Porque a gente dividia da seguinte maneira: as pessoas que ela atendia, eu fazia avaliação e vice-versa. Então, eu olhava, eu tinha responsabilidade de atendimento e de acompanhamento de 60, mas eu era responsável por fazer todas as avaliações, né, que seriam para a reunião de CTC, né, da Comissão Técnica de Classificação, para ela, né? Então, Você pode explicar um pouco o CTC? O que significa isso e qual que era, para que serve essa avaliação que você fazia? Sim. A CTC, ela é a Comissão Técnica de Classificação. O que significa isso, né? Os presos, assim, a proposta, né, pela Lei de Execução Penal é que eles sejam avaliados, né? Tanto nas questões psíquicas, né, quanto nas questões laborais, e também das possibilidades que eles teriam ali. Então, teoricamente, todos os presos que entram no sistema, eles seriam avaliados por todos os profissionais, né, cada um na sua área de atuação, e a CTC seria uma reunião onde a gente discutiria quais são as possibilidades desse sujeito ali, né, dentro do sistema prisional, em cada uma das suas competências. E a partir daí, a gente definia o que fazer com esse sujeito, né? Então, é um sujeito que ele tem, por exemplo, ele é portador de sofrimento mental, mas ele tem uma condição laboral, né? Se ele tem uma condição laboral, em que tipo de trabalho eu posso colocar esse sujeito? Ele é mais perigoso, né? Eu vou colocá-lo, por exemplo, num trabalho onde que tem coisas que ele pode se machucar e machucar o outro. Então, qual que é o nível de periculosidade dele nesse aspecto, né? Ele é uma pessoa mais gregária, ele é uma pessoa mais solitária. Então, assim, do ponto de vista da psicologia, seria esse tipo de avaliação. E cada profissional, né, ele faz esse tipo de avaliação e a gente faz as possibilidades. Normalmente, né, a gente indica para esse sujeito trabalho-escola, né? Quando as unidades têm essas possibilidades, né, de escola e de... Teve um momento, né, o Kleber falou que a gente trabalhou junto, eu fui emprestada, né, para a Dutra Ladeira, né? E aí eu saio de 120 pessoas, 120 mulheres, para mais ou menos 2.000 homens, né? E extremamente assustador, porque as demandas são inúmeras. E na 2.000 homens sob a sua responsabilidade, só você de psicóloga? Só eu de psicóloga. As psicólogas que estavam lá, as duas, né, que eram efetivas, elas estavam de licença, né, maternidade, e, aliás, tinha mais pessoas, tinha
tinha mais uma ou duas pessoas lá. Mas, assim, eram muitas coisas e eram muitas demandas, né? Em termos da psicologia, muitos portadores de sofrimento mental e muita dificuldade, né? Porque a gente não tinha recursos, a gente não tinha médico, né? O município, né? A Dutra é lá em Ribeirão das Neves. O município, ele não tem condições de acolher essas demandas, né? Assim, do jeito que a gente precisa. Então, eu até brincava, né, que eu não poderia me preocupar tanto com isso, porque senão eu que ficaria com sofrimento mental. Mas então, era fazer, assim, o trabalho da psicologia é esse, né, demandas, ou às vezes elas não estão claras, não estão postas, mas é importante que a gente crie essas demandas, né, cada um na sua área, né, embora tenha coisas, como eu falei, são administrativas e você tem essas demandas que são de fora, né? São as demandas da secretaria que você tem que atender. Mas não dá para ficar só nesse tipo de atendimento, né? Assim, desse tipo de demanda. É possível que a gente crie demanda para o trabalho da gente efetivo, que é escutar essas pessoas, né? Nessa singularidade delas, e não ficar só nesse bondão, né? Assim, nessa coisa que engloba todo mundo. Mas o trabalho da gente é essa particularização mesmo, né? Desse sujeito aí, né? Que embora esteja nessa condição, né? A gente tem que particularizar, né? Cida, muito interessante. Eu acho que é um desafio que está posto, porque criar demandas não é simples, porque nem sempre a demanda Não. vem do sujeito, né? Sim. E quando a demanda não vem do sujeito, a gente pensar por ele é muito difícil. E o trabalho da psicologia tem muito a ver com a criação de vínculos, porque eu acho que é esse o nosso grande papel e o nosso grande espaço mesmo de trabalho, quando a gente fala de sujeitos privados de liberdade. Sim. Kleber, você pode contar um pouco sobre a sua experiência também como assistente social? Sim, boa noite a todas. Eu agradeço a você, Débora, pelo convite. E, bom, o trabalho do assistente social, eu poderia falar de uma forma protocolar, citando a LEP, né? Lá no artigo 22 da LEP fala sobre como deve ser o nosso trabalho. Idealmente, quais são as nossas atribuições, né? Tem algumas aqui, por exemplo, eu vou citar aqui o artigo 23, inciso 4, fala assim: promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Isso soa para mim um pouco utópico, porque a gente não tem assim uma estrutura, uma infraestrutura, a gente não tem meios para promover a recreação. Eu gostaria muito de promover. Mas, enfim, eu não quero entrar por esse lado protocolar, não. Eu queria falar sobre o que a gente, em realidade, na realidade, a gente consegue fazer. Eu trabalho numa unidade prisional, e hoje nós estamos, números de hoje, nesses números variam muito, a gente está hoje com 2.100 e poucos presos, acho que 126, salvo engano, números de hoje. E o nosso número, pela capacidade nominal, deveria ser, o número ideal deveria ser 1.160. Então, nós estamos com mais ou menos 1.000 presos a mais, sendo que a gente, antes da pandemia, o nosso número médio era 2.400 e poucos presos. Então, por que eu estou citando essa superlotação carcerária, né? A gente estava antes da pandemia com mais que o dobro. Porque isso influi diretamente sobre o nosso fazer profissional, né? É claro que o trabalho do assistente social no sistema prisional ele varia muito conforme o tipo de unidade, né? Tem unidades que são presídios, outras são penitenciárias, né? Outras são, a gente tem, por exemplo, o modelo APAC, que é outra realidade. A gente tem o modelo PPP, né? É modelo de parceria público e privado. Então, o trabalho do assistente social em cada uma dessas unidades vai variar. Quando a unidade aloca mais presos do regime fechado, o trabalho do assistente social é feito de uma forma.
né? Quando aloca presos do regime aberto ou semiaberto, é de outra forma, né? Assim, essencialmente o trabalho é o mesmo, mas as nuances do trabalho vão variar porque as necessidades dos presos elas vão variar conforme o preso, por exemplo. Eu estou falando isso porque o preso, por exemplo, do regime semiaberto, ele vai passar um tempo fora da unidade. Né? Por vezes ele vai voltar para a unidade só para dormir. Então ele não vai demandar muito do serviço social. Agora, aquelas unidades, como é o caso da unidade Dutra Ladeira, né? O presídio Dutra Ladeira, que agora o nome é outro, é Presídio Ribeirão das Neves 1, né? Então, é um presídio onde a maioria dos presos são do regime fechado e esses presos eles demandam muito. Mas, assim, resumindo o nosso trabalho, eu vou tentar resumir aqui, que não é assim tão simples, né? Como eu falei, são muitas nuances, mas, assim, tentando falar de uma forma resumida sobre o nosso trabalho, o que a gente faz basicamente, a gente entrevista os presos, faz os atendimentos. A maior parte desses atendimentos, como a Cida falou aí, a gente tem uma média, né, uma meta que a Secretaria estabeleceu, que ela já citou, de 100 e poucos presos, né, Cida? É uma meta difícil, às vezes, de se alcançar, porque como a questão da superlotação carcerária, como eu falei anteriormente, ela joga contra nós. Ela é talvez o maior inimigo nosso. Por quê? Porque alguns presos eu vou atender hoje e eu só vou voltar a atender quase que daqui a um ano. Porque a gente tem essa meta de atendimentos e esses atendimentos, na maior parte das vezes, eles visam futuramente a CTC. A Cida já explicou o que é a CTC, não vou delongar mais sobre isso. Os presos têm que passar por esses atendimentos. O preso tem que ter sido atendido pelo psicólogo, pelo assistente social, pelo enfermeiro, pelo atendente técnico jurídico. A Ana Cláudia pode aprofundar mais sobre o atendimento da parte dela. Então, assim, se ele não tiver esse atendimento, ele não vai ser classificado por essa comissão chamada CTC, Comissão Técnica de Classificação. Só que tem um detalhe. Muitas vezes, esse quantitativo de 100 presos nos leva a atender de uma forma um pouco no estilo a toque de caixa. Uhum. Então, o que ocorre? Vocês vão convir comigo que se eu estabeleço um quantitativo, é porque esse número vem de algum lugar e esse número deve ser atendido. Ou seja, nós temos que atender esse quantitativo, que, na verdade, é um número X de presos que vão passar pela classificação da CTC, certo? Então, às vezes a gente tem que atender muito rápido, e é um atendimento que visa a nossa necessidade, ao atingimento dessas metas, né, que o Estado, às vezes, nos impõe. E quando chega a hora, eu tenho um questionário lá de várias perguntas, não vou lembrar que a quantidade exata, mas são muitas perguntas que eu tenho que protocolarmente, fazer. É obrigatório, eu tenho que preencher, porque o software fica aberto ali na minha frente, né? O software SIGPRI. Eu tenho que preencher na hora, terminar aquilo ali, e às vezes eu termino ali a minha parte, e o preso às vezes solicita uma ligação telefônica, porque às vezes ele é um preso cujos familiares residem muito longe, ele está sem visita, ele precisa dessa ligação, do nosso fazer profissional, faz parte do nosso fazer profissional essa revinculação familiar. Eu precisaria fazer essa ligação telefônica para ele, só que aí eu tenho que bater a minha meta diária de atendimento. E às vezes eu não consigo fazer essa ligação. Ou seja, aquela parte protocolar que eu tenho que cumprir, eu já fiz. Mas aquela parte que é a demanda do preso, às vezes eu não consigo. Então, isso tudo deriva de quê? Da superlotação carcerária. A gente tem que bater as metas, mas e a questão do preço? Né? A Cida citou aí o Fale Comigo. Né? Esse é o nome oficial.
Mas o termo popular, no jargão dos presos, é o chamado catu, ou catatal. Eles chamam de catu ou catatal. Então, o preso, às vezes, manda o catatal ou o catu, que não me pergunta o significado, que eu não sei. Eu estou há quase 6 anos sem prisional, até hoje eu não sei o significado de catu ou catatal, mas, enfim, o nome que eles dão é esse. E os presos, a forma, às vezes, deles se comunicar com os profissionais, seja com os psicólogos, seja com os assistentes sociais, é através desses bilhetes. Quando os bilhetes chegam às nossas mãos, às mãos dos assistentes sociais, com N demandas, né, N tipo de demandas, a gente tenta atender. Então, assim, seria nesse momento dessa entrevista inicial, onde a gente preenche lá protocolarmente o questionário do SIGPRI, seria esse momento de atender a demanda do preso. Mas, às vezes, a gente não consegue. E, por não atender, ocorre muito de os presos, por não terem sido atendidos, como eu falei anteriormente, tem preso que eu vou atender quase que uma vez no ano, né, para fins de cumprir, de fazer entrevista com vistas à CTC, e assim é o acúmulo desses bilhetinhos, desses catataus ou catu. E às vezes a gente não consegue nem mesmo atender essas demandas que nos chegam. Então, agora sobre o trabalho nosso em si, para além do preenchimento desse questionário, a gente tem que fazer os documentos dos presos. Muitos presos, às vezes, vão para as delegacias, já chegam lá sem documento nenhum, e a gente faz parte do nosso fazer profissional providenciar essa documentação, às vezes a documentação básica, a certidão de nascimento. Muitas vezes ele não sabe onde foi registrado, a gente tem que fazer uma busca ativa, às vezes junto aos familiares, para tentar descobrir onde ele foi registrado, para solicitar via ofício uma certidão de nascimento, que é a partir dela que nós vamos fazer a carteira de identidade, é através da certidão também que nós vamos fazer, providenciar a inserção no cadastro de pessoa física, no CPF. Então, são vários desafios, né? Às vezes a gente precisa contatar o familiar para ele nos informar, o pai ou mãe, para nos informar onde ele foi registrado. Às vezes ele não tem, o pai e mãe não são vivos. Às vezes a única referência familiar dele não é nem, às vezes, um familiar, é um amigo. E outra questão também do nosso fazer profissional é essa revinculação familiar a que eu me referi anteriormente. Tem muitos presos que, infelizmente, às vezes o familiar não quer saber dele, né? A partir do momento que ele é encarcerado, a família não quer mais ter contato. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse trabalho de a família tornar a ter contato com o preso. Às vezes o preso está sem visita, e o preso isolado, sem visitação no sistema prisional, é um preso que fica muito vulnerabilizado, porque existe uma coisa chamada popularmente também, né, eu vou usar aqui o jargão, né, dos presos, o jargão do sistema, que é o chamado o kit de pertence, né, que é, na verdade, uma suplementação ao que o Estado já disponibiliza. Suplementação no que tange a questão de alimentação, né, que, por exemplo, o preso que está encarcerado, ele não vai ter acesso a um biscoito, né? Então, aí o familiar, através via kit, ele pode enviar ali um biscoito ao qual o preso não teria acesso dentro da unidade. A unidade não disponibiliza isso. Então, o preso que está sem visita nenhuma, ele fica sem o kit. E ele sem o kit, ele vai depender do favor de outros presos, né? Às vezes não tem um item de higiene básico. É claro que o Estado dá o item básico, mas às vezes o item básico não é suficiente para ali um tempo X, ali, um mês, por exemplo. Ele precisa de uma complementação, né? Eu tô fazendo questão de frisar aqui a questão da complementação, porque o básico o Estado já disponibiliza, mas às vezes não é suficiente. Ele precisa de um complemento. Esse complemento é dado pelos familiares via kit, como eu já falei. Se ele não tem, ele fica vulnerabilizado. Aí, para ter acesso, ele vai ter que depender de favores de outros presos, ou às vezes lavar a roupa de outro preso, né? Ou fazer uma faxina ali na cela. E isso é as questões lícitas, né? Agora tem as questões ilícitas,
que são ali inerentes ao submundo do sistema prisional, né? Aí eu não vou entrar, né, nessa seara, porque aí às vezes se for encontrado um celular, ele que é o mais vulnerável na cela por não ter visita, ele vai, entre aspas, segurar o celular, ou seja, o celular vai ser, a posse vai ser atribuída a ele. Então, em suma, o preso sem a vinculação familiar, sem o auxílio familiar, sem mesmo a visita familiar, ele fica muito vulnerabilizado no sistema. Então, assim, Ótimo, basicamente, Kleber. sim. Acho que são muitos desafios e especialmente porque estamos lidando já com uma parcela da população que já é vulnerável. Eu acho que essas pessoas já vêm com uma série de violações, com histórias, com uma série de tragédias ou de vínculos frágeis no que tange aí às famílias. E eu acho que então a gente não está lidando com um público que não depende da política pública. É um público que depende, que precisa de políticas públicas que os amparem. E a Depende gente já... totalmente. Totalmente, né? E a gente já recebe, então, um público demandante. Né? Ana Cláudia, você pode apresentar também um pouco como que é o seu trabalho enquanto ATJ? Oi, Débora, obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho, né? As pessoas às vezes confundem um pouco do nosso trabalho com o trabalho da Defensoria Pública, né? Tem um trabalho da Defensoria Pública que é feito antes do preso ser condenado. Tem também o trabalho da Defensoria Pública na execução da pena, né? Mas a gente sabe que boa parte dos municípios também não tem essa Defensoria Pública ativa. Não tem mesmo, às vezes, a Defensoria Pública. E, às vezes, nem assistência, porque, às vezes, tem alguns municípios que colocam assistência jurídica, mas acabam não alcançando também os presos que estão nas unidades. O nosso papel, se você for olhar no protocolo, como o Kleber falou sempre, né, tendo protocolo, seria, a garantia, garantir ao preso as garantias constitucionais, né? Seriam principalmente o acesso à justiça. Direito à ampla defesa, contraditório, não que na execução nós lá façamos esse trabalho, mas o nosso trabalho básico lá seria acompanhar o processo da execução dele, e depois que ele está condenado, que ele já tem uma sentença, e ele tem que cumprir aquela pena, o meu trabalho é acompanhar para ver se ele está tendo as garantias dentro do processo, né? Os benefícios, se eles estão sendo cumpridos. Quando a pena é muito alta, a gente percebe assim que, juridicamente dizendo, você pode pensar assim, mas não tem muito o que fazer. Mas a gente tem que fazer o acompanhamento, porque tem a questão de remissão de pena, que a gente tem que estar atento, porque remindo a pena, ele tem uma retração do tempo dele lá no regime, por exemplo, fechado, principalmente. E isso aí tem que acontecer em todas as unidades. Mas como todos nós temos essa ciência, nem toda unidade também tem um analista jurídico. E às vezes acontece de não ter o analista e nem a Defensoria Pública. Nosso papel não é da Defensoria Pública, né? Mas acaba que muitas vezes, por uma questão de consciência nossa, de fazer da proatividade, a gente às vezes acaba fazendo um pouco do trabalho que a Defensoria Pública deveria atuar. Por quê? Por não ter o profissional, necessariamente. Eu trabalho no sistema, eu comecei no sócio educativo, fui para o sistema prisional, fiquei 2 anos no sócio educativo, depois eu fui para o sistema prisional. E a cidade que eu trabalhava, a cidade natal, Guaitabira, lá eram quase 500 presos, 500 e poucos presos, e não tem defensoria pública. E por um tempo tinha assistência judiciária prestada pelo município, que também foi retirado. E muito pouco profissional da área do direito queria também se prestar. O interior tem essas coisas. Ao trabalho, esse trabalho com preso, porque também é um tipo de preconceito que rola no interior. Né? É uma certa questão de status, né? E aí aquela coisa de não querer atuar, mesmo na assistência ganhando para aquilo. Então, algumas vezes, a gente teve, muitas vezes, é um trabalho que a gente vai fazendo também, que a gente acaba tendo que fazer um pouquinho desse trabalho da Defensoria Pública, né? Mas o nosso trabalho fundamental é acompanhar esses benefícios, é fazer um elo do sistema prisional, né, daquela unidade, com o Ministério Público, com o juiz, né? Muitas vezes, e às vezes eu agradeço muito quando a gente pega um juiz da execução
que tem uma consciência social e uma preocupação com o preso, que era o que acontecia muito em Itabira, né? Eu também vejo a doutora Miriam em Ribeirão das Neves também muito voltada para um trabalho também da assistência, não só, né, de fazer o trabalho técnico ali, e a gente conseguia despachar muita coisa com o juiz, tentando desafogar um pouco desse serviço, porque muito preso, às vezes, fica esquecido por não ter uma assistência jurídica, né? Mesmo estando na execução. Você pensa, mas não tem uma defesa para ser feita mais, porque o cara já está condenado, mas ele tem uma vida. O que eu percebo, ele tem uma vida jurídica. E ele depende dessa vida jurídica para se ver livre de novo, né? E até para se refazer enquanto pessoa lá fora, né? A gente pensa na dignidade e tal, mas tem essa necessidade, então, de retomada de vida. Então, precisa desse acompanhamento. E, além desse trabalho de acompanhar o processo de execução, a gente também atende diretamente o preso. Né? As pessoas me falam, principalmente no meu meio jurídico, né? As pessoas, mas você tem contato direto com o preso? Sim, por que não? Né? E eu falo que é riquíssimo o atendimento com o preso. Eu nunca tive problema com atendimento com o preso. Eu não gosto de responder CATU. Nunca gostei. Sempre faço a segurança. Não gosto de responder CATU. Eu gosto de atender. Me traga o preso, tá? Porque daquela demanda que vem do preso, eu consigo colher outras coisas que às vezes não estão no papel, porque eu trabalho com processo, eu trabalho com documento que me chega. Né? E às vezes, lido com aquela pessoa, eu vou conseguir descobrir outras coisas que às vezes pegando o processo, eu não tô, às vezes a gente não está conseguindo fazer aquele elo. Então, o atendimento, também a gente faz ao preso. Tem a questão do CD, que é o Conselho Disciplinar, né? Que o jurídico também tem um papel, porque quando você não tem a Defensoria Pública atuando, eu tenho que fazer a defesa do preso, né? Lá estando preso, eu tenho que fazer a defesa dele no CTC. E quando você tem a presença do defensor público ou de algum advogado dativo nomeado pelo juiz, eu também, normalmente a gente acaba compondo às vezes a comissão, que vai votar, né? Que vai votar na hora do coisa. Os diretores até não gostam muito, porque eles falam que o jurídico lá, ele instrui o povo que está no lugar, mas a ideia é essa mesma, né? As pessoas, porque às vezes o técnico chega, outro profissional chega, e não tem muita noção do que é até o espaço, né? E a gente que é do direito, às vezes, consegue movimentar mais e tudo, e às vezes tem alguns furos, né, que a gente pega, assim, de comunicados, de que é feito e tal, e a gente acaba dando assim, deixando brecha para que não tenha prova suficiente, por exemplo, para condenar o cara, pelo trabalho que às vezes não foi bem feito até chegar lá, né? Mas a gente tem esse trabalho do Conselho Disciplinar também. A gente também trabalha com o CTC. Eu gosto de frisar isso muito, de quando eu entrei no sistema, eu entrei no sócio-educativo, né? Então, o sócio-educativo, ele trabalha com... Então, Ana Cláudia, aproveitando a sua deixa, se você puder contar um pouco, né, até desse ponto, assim, quais foram as principais diferenças que você percebeu do seu trabalho no sócio-educativo em relação ao prisional? Quais são os principais pontos que você notou, assim, que são muito marcantes da diferença entre um e outro? Sim. Olha, eu nunca tive problema com sócio-educativo, só que quando eu passei no concurso, a minha ideia sempre foi ir para o prisional, porque por uma questão profissional mesmo, técnica, né, no sócio-educativo é uma área do direito muito específica e muito limitada na área do direito, porque você não tem uma execução de pena, a medida a medida é subjetiva, ela depende do sujeito, de uma equipe com o trabalho que é desenvolvido. No direito prisional, você tem um trabalho técnico. Você pega um processo, você consegue levanta dados. Não que no sócio-educativo você não faça isso, mas você tem um trabalho técnico mesmo, de cálculo, de passos, de procedimentos, que não existe no sócio-educativo. Então, quando eu entrei, eu já queria ir para o prisional, mas prestei o meu trabalho 2 anos, graças a Deus, no sócio. E a diferença grande que eu vejo técnica minha foi essa, assim, essa questão mesmo processual. Eu acho que, enquanto profissional do direito, a gente consegue desenvolver um trabalho mais amplo, crescendo mais, porque eu consigo lidar no prisional com o direito penal. Né? E aí isso me amplia muito a visão, o que é mais limitado no sócio-educativo, mas não menos rico.
Uma coisa que eu aprendi muito no sócio-educativo, uma coisa que trabalho, o sócio-educativo trabalha muito com a interdisciplinariedade. Vários profissionais, e a medida né, no sócio-educativo, ela depende da avaliação desses profissionais. O tempo todo trabalha com o sujeito, né? É o subjetivo do sujeito. Até eu, na área jurídica, eu lidava com essa situação também do subjetivo, mesmo tendo uma parte bem concreta, técnica, que era de documentos, de analisar, de atender o menor, mas tinha um trabalho de responsabilização nisso também, sabe? Quando eu trazia o menor, e eu sinto que isso é uma característica bem minha, quando eu trazia o menor no atendimento, eu consegui colocá-lo dentro da situação. E o sócio-educativo, trabalhei como psicólogo, como assistente social, pedagogo, é uma equipe mais completa do que no prisional. Então, para nós técnicos, eu falo assim, você me perguntar, enquanto profissional, realização pessoal de um trabalho, eu acho que o profissional técnico ele se realiza mais com um trabalho dentro do sócio-educativo, nesse sentido subjetivo da coisa, porque a gente se frustra muito no prisional, com os entraves que existem no prisional, para a gente fazer um trabalho, porque não tem investimento do sistema. A sensação que dá é que a gente é até boicotado no nosso trabalho. Hoje eu vejo ainda mais, cada dia mais voltado para a segurança, né? E assim, eu ainda não posso reclamar tanto, porque o profissional do direito ainda eles dependem da gente para muita coisa, então ainda acaba que às vezes para o atendimento eles sempre normalmente tiram o preço, que o preço quer virar cadeia se não tiver atendimento jurídico, eles ameaçam de virar cadeia se não tiver atendimento, porque o processo dele tem que andar, né? Então de alguma forma a gente ainda consegue fazer a coisa acontecer, mas no sócio-educativo, a gente como profissional, a gente se sente um pouco mais realizado, porque a gente consegue fazer um trabalho de interdisciplinariedade, e isso me ensinou a trabalhar no prisional, sabe? Um lado subjetivo, essa parte de estudo de casos, de CTC, isso me ampliou o olhar de entender o sujeito daquele lugar, sabe? E que, às vezes, se eu chegasse técnica só aprendesse a técnica, eu seria um profissional mais seco, e aí hoje eu consigo me ver com um trabalho que é técnico, sim, que é da minha formação, mas também humano, né? E entender também um pouco da assistência. E o meu trabalho hoje também ele gira em torno da assistência, porque não tem como eu ter uma escuta, né? Pegar um processo do cara e não ter uma escuta naquele momento. Eu gosto de dar um exemplo do sócio, uma coisa que me marcou muito na época, que tinha uma psicóloga que as psicólogas tinham adolescentes que eram referência dos psicólogos, assistentes. O jurídico não, era de todos, né? Só eu jurídico, é todo mundo. Mas tinha as referências, principalmente a psicologia, né? Então, a unidade tinha quase 100 adolescentes e as referências. E esse adolescente já tinha cometido um crime bem forte, foi um crime bem violento, que causou uma comoção social na região que ele morava, né, na época. E ele o tempo todo se esquivava e não assumia a questão do crime que ele tinha cometido, né? Do ato infracional que fala no sócio-educativo, a gente vai mudando tem que mudar o vocabulário, né? E ele se esquivava. E a psicóloga já tinha feito para ele falar, e ele não falava, ele sempre se esquivava, E um dia eu fui fazer um atendimento com ele, assim, de bobeira. Sabe aquele atendimento, assim, corriqueiro, todo dia eu comecei a atendê-lo, e falei, e o lugar do crime? Então, não, mas não tinha lugar. Não, tinha, mas não aconteceu. Eu fui fazendo umas perguntas, falei, não, mas de uma forma bem solta, assim, bem... E ele foi falando, não, eu estava em tal lugar, mas você estava em tal lugar, então você viu, você estava na cena. E fui falando, no final ele me contou tudo o que aconteceu. E eu cheguei na hora do estudo de casos, que eu coloquei, a diretora falou, Ana, eu falei, e aí eu descrevi tudo, peguei depois a sentença dele, né? Estava descrito da forma que a coisa tinha acontecido, e o psicólogo não tinha conseguido tirar dele naquela situação. Mas o que eu também compreendo o trabalho de cada profissional, porque às vezes também nós no direito, eles conseguem às vezes um pouco de confiança na gente, porque eles sabem que não adianta mentir para a gente às vezes, porque a gente está com o fato, com a coisa na mão, entende? Então, ele dizer para mim que ele não estava, eu sabendo de uma sentença, sabendo de todo o fato, é um pouco complicado ele se esquivar em tudo, né? Pode ter alguma mentira, mas na área do direito é mais complicado.
E é interessante a gente pensar mesmo que existe um corpo técnico, né? Mas que o adolescente é que vai escolher quem ele vai referenciar. Sim, E por vezes também. vai ser o analista jurídico, às vezes o assistente social, às vezes o psicólogo. Todos têm que estar com essa predisposição para uma escuta, né? Em tese. E aí, Kleber, queria trazer uma pergunta para você. Porque considerando assim toda a prescrição, né? A gente tem aí a Lei de Execuções Penais, que vai tratar aí da questão legal do trabalho de vocês, e ela vem dizer que o objetivo das prisões é oferecer uma condição harmônica social para esse sujeito que cumpre a pena. Dentro da sua percepção, claro que como assistente social, mas enquanto integrante aí de um corpo técnico, como que você percebe quais são os principais obstáculos que você encontra para a realização desse princípio ou desse objetivo da Lei de Execuções Penais, enquanto equipe técnica? Eu acho que eu posso falar por mim, enquanto assistente social, e posso falar também em relação aos outros profissionais. Acho que são dois os maiores entraves. O primeiro eu já citei, que é a superlotação carcerária, que ela joga contra o nosso fazer profissional. Acredito que isso também se aplica aos ATJs, né? Também aos psicólogos, aos enfermeiros. Eu já citei um exemplo aqui. Eu tenho preço que eu vou atender uma vez no ano porque a cadeia é muito cheia. No caso, onde eu trabalho, também já citei, nós estamos com mais que o dobro. Então, a primeira coisa é a superlotação carcerária. E eu sou suspeito de falar que eu sou defensor da diminuição do encarceramento. Porque, na verdade, o termo superlotação carcerária ele já está ultrapassado. Nos meios acadêmicos, aí, o pouco que eu conheço, já não se fala mais de superlotação carcerária. Se fala em hiperencarceramento, ou seja, em encarceramento em massa. Há quem diga que não tem nada disso, de hiperencarceramento, só que não tem, eu acho que, salvo engano, 2 anos que nós ultrapassamos a Rússia em número de pessoas encarceradas. Éramos o terceiro lugar, éramos o quarto lugar no mundo, atrás da Rússia, agora já somos o terceiro, superamos a Rússia. Só perdemos nessa ordem para a China e para os Estados Unidos. Estados Unidos, a maior população carcerária do planeta. Então, eu acho que o caminho é encarcerar menos. Se você encarcera menos, você dá ao profissional condições melhores de trabalho. Eu poderia ter um acompanhamento melhor dos presos. Eu poderia executar melhor, por exemplo, esse trabalho de revinculação familiar. Eu poderia, por exemplo, obter um transporte na minha unidade prisional, só para dar um exemplo aqui clássico, tá? Ir lá na comunidade onde ele mora e tentar contatar a família dele. Na atual conjuntura, eu não tenho como fazer isso. Não dá tempo. Não tem tempo e não tem meios para isso. Às vezes não tem um veículo para me levar. Às vezes não tem um motorista disponível para me levar no local. Então, assim, o primeiro entrave é a questão do hiperencarceramento. Não vou nem falar mais aqui das prisões estarem muito cheias, né? Vou falar de encarcerar menos, para que tenhamos condições. E a segunda questão, que essa é a mais polêmica, que ela perpassa os muros das unidades prisionais, que ela está aí inserida, aí enraizada, né, arraigada na sociedade, é um ethos punitivo. É aquele ethos punitivo que fala que bandido bom é bandido morto. E direitos humanos são para humanos direitos, né? A gente escuta muito isso. Ou seja, que preso não tem que ter direito. Que preso, se você for conceder a ele um direito, você, na verdade, vai dar dando a ele um privilégio. E todos nós profissionais, né, que trabalhamos aí de forma interdisciplinar, multidisciplinar, a gente sabe que o preso, não houve uma cessação de todos os direitos dele. O único direito dele que foi tolhido enquanto aprisionado, enquanto, às vezes, apenado, é o direito de ir e vir. Os demais ele tem todos resguardados. Mas nós que somos os profissionais por excelência da garantia desses poucos direitos que ainda restaram aos encarcerados, a gente esbarra, às vezes, nesse ethos punitivo, e, como eu falei, ele está fora das cadeias
ele está dentro das unidades prisionais. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Às vezes, o preso ele manda um CATU para mim, manda um bilhetinho, né? Solicitando uma ligação telefônica. E, às vezes, eu atendo esse preso, faço ali uma agenda para que esse preso venha à minha presença, para que eu possa fazer essa ligação para ele. É claro que não é meramente uma ligação, eu vou fazer um estudo para ver se realmente há necessidade dessa ligação telefônica. Havendo essa necessidade, eu vou fazer, obviamente, essa ligação. E muitas vezes eu já ouvi de outros profissionais, sobretudo da área de segurança, infelizmente, onde há mais esse pensamento, né, essa sanha punitiva, de que isso aí, a presa tem que fazer a ligação para ele, não tem direito disso, não, isso é privilégio. Então, eu apontaria como o segundo maior obstáculo ao nosso fazer profissional esse etos punitivo, né? Porque muitas vezes ele é um impeditivo ao nosso trabalho. Então, basicamente, seriam essas duas as questões maiores aí que são entraves, né, ao nosso trabalho enquanto assistentes sociais, e acredito que em relação aos demais profissionais é a mesma coisa, se aplica também. Acaba que a existência da equipe técnica, de fato, não é suficiente para o exercício profissional. Eu acho que toda essa questão, tanto ideológica quanto estrutural que você traz, né? Se não tem carro, se tem defasagem profissional e se tem uma ideologia que é punitiva nessa instituição, de fato, a gente não está trabalhando com pessoas. Então, Cida, eu queria trazer para você uma pergunta: qual que é o lugar da equipe técnica nessa instituição? Tem interesse público de que esse trabalho seja desenvolvido? Qual que é a sua percepção sobre isso? Bom, o Cléber falou aí, né, dos impasses que a gente vive. Eu tive as duas experiências, né, de uma unidade grande e uma unidade pequena. Então, por exemplo, na minha unidade, a diretora, o foco dela era o atendimento, porque ela falava, se as presas forem atendidas, eu não vou ter problema de segurança, né? Muda-se a direção, isso já não é tão importante assim, né? Então, a equipe técnica, ela fica um pouco à mercê de quem está na direção, né? Qual que é o foco que ele... A profissão da gente já não é importante, né? Vamos pensar assim, né, na concepção deles. Tem essa visão aí de que o preso, ele também não é importante. Qualquer coisa que você der para ele, você está dando a mais, né? A segurança, muito, né, da segurança, ela tem essa visão de que o preso não tem esse direito. Então, por que ele teria psicólogo, assistente social, médico, etc., se eles não têm, né? De uma forma mais efetiva ou de uma forma mais acessível, né? Por que o preso teria? Né? Então, existe uma certa disputa também, né, com esse lugar do preso, né, como se essas coisas fossem vantagens. Mas pensando que, né, esse sujeito está ali preso, né, ele está tolhido na liberdade dele, nessa dificuldade de vir e vir, né, diferente do, né, do pessoal da segurança que pode ir e vir, né? Então, as dificuldades são essas, né? É um sistema que está muito sucateado, né? É um sistema voltado, né, para essa questão aí, né, da coisificação, né, do sujeito, né? Se, assim, pelo menos é o discurso da secretaria, né, que era o corrigir e ressocializar, ele vai fazer o quê? Um trabalho inverso, né? Porque, como eu falei, ele coisifica o homem, né? Quando ele entra ali no sistema, ele não se sabe das necessidades dele, das dificuldades, enfim, né? Ele passa a responder por quê? Por um número, né? Que é o Infopem. Então, eu não quero saber se é o João, né? O Paulo, não interessa. Importa é o Infopem do sujeito. E aí a gente fica, cada um, né, assim, a equipe técnica no seu pedacinho e tentando juntos, né, fazer aí talvez uma tentativa de singularização, né, desse sujeito, desse discurso, né, dessa pessoa que está ali, né, que é o nosso trabalho, porque
o que a gente vê realmente, né, é essa coisificação, né? E aí é difícil a gente trabalhar, porque é muita coisa contra, né? A gente tem que, né, todo santo dia ficar brigando ali, né, matando um leão a cada dia para defender, né, o nosso trabalho, como se a gente estivesse ali, a gente está ali por lei, né? Então a gente tem que ficar o tempo inteiro ali justificando a presença da gente, né? Eu acho E que tentando fazer o nosso trabalho importante. eu acho que é um trabalho que não está dado, acho que a gente ainda está construindo, né, o lugar da equipe técnica nas privações de liberdade. Acho que é o trabalho que mais faz o elo com o indivíduo, é a partir do trabalho da equipe técnica que esse indivíduo apenado, ele tem uma existência, né, singular, porém, como vocês bem observaram, assim, essa coisificação, objetivação do sujeito, né, ele se torna um objeto. E principalmente com esse olhar punitivo, esse sujeito não existe, em grande parte, quando a gente fala das prisões. No sócio, um pouco, mas nas prisões, de fato, eu acho que a gente está falando de uma inexistência de um sujeito. Quando a gente vai perceber e dizer da sua singularidade mesmo. Como o Kleber traz, você não consegue ter um olhar para a família, então você não consegue chegar no contexto desse sujeito, né? Você vai tratá-lo como preso. A existência dele ali é única e absoluta como preso, privado de todos os direitos, não somente da liberdade. Sim. E aí, considerando esse contexto que vocês trazem, o que a gente pode, então, esperar das prisões? Olha, eu seria muito utópico se eu dissesse aqui que eu espero que as prisões, o que eu espero das prisões é que elas não existam mais, que elas desapareçam. Mas seria utopia demais da minha parte. Por que eu digo isso? Porque eu gostaria muito que os fatores sociais que levam ao encarceramento, e eles são sociais, por mais que alguns tentem colocar os fatores só no âmbito individual, eu não concordo com essa tese, eu não vou por essa vertente aí, né? Então, eu gostaria que esses fatores deixassem de existir para que as prisões, né, e fazendo alusão ao livro da Angela Davis, né, que as prisões se tornassem obsoletas. Mas isso é muito na utopia. Né? Para ser mais pragmático, eu gostaria que se encarcerasse menos. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de uma pesquisa do Instituto Sol da Paz que atesta que a maior parte dos crimes de homicídio não são esclarecidos no Brasil. E a gente sabe que o pior crime que um ser humano pode cometer é o homicídio, é matar outra pessoa. E a maior parte dos homicídios não são esclarecidos. Por que eu estou dizendo isso? A maior parte os infratores mais perigosos não estão presos. Né? Então, quem que está preso hoje? A gente tem que rever isso aí. Ou seja, a gente tem que mudar a forma como e quanto se encarcera. É essa que é a reflexão maior que a gente tem que fazer. O Brasil encarcera muito, encarcera mal. Se a gente for olhar aqui, cerca de 40%, dados do último levantamento Infopem, que é de 2016, nós estamos em 2020, esses dados já estão desatualizados, cerca de 40% dos presos do Brasil são presos provisórios. Ou seja, tem muita gente que vai ficar na qualidade de preso provisório aí, o indivíduo fica lá um ano preso provisório, depois é feito lá todo o trâmite legal e ele é considerado inocente, ele vai ser libertado, e esse tempo que ele ficou preso? Quem que vai pagar por isso? Né? Lembrando aí de uma música aí conhecida. Quem que vai pagar por esse tempo que ele ficou preso? Então, o que eu espero também das prisões, pragmaticamente falando, é que elas encarcerem menos e encarcerem, entre aspas, com qualidade. Encarcere aqueles que devem realmente ser encarcerados. Né? Então, outras penas aí, alternativas têm que ser instituídas. Às vezes a pessoa é presa porque roubou lá no supermercado uma peça de picanha que custa, sei lá, preço de hoje aí, uns R$100, sei lá. E aí ele vai custar mensalmente aos cofres públicos mais de R$2.000. Então essa conta não fecha. O que ele tirou da sociedade em termos
de preço é bem menor do que o preço que ele vai custar para os cofres públicos. Então, isso tem que ser revisto. Então, assim, o que eu espero das prisões, basicamente, é isso. Que elas encarcerem menos e com mais qualidade. E você, Ana Cláudia? O que você espera das prisões? Então, eu também espero que se encarcere menos. Eu espero, na verdade, que aí a gente depende muito do poder público, mas também um pouco da consciência de nós enquanto cidadãos, né? Um trabalho social maior, de atingir as bases, né? E é isso que ele falou, né? Que o Kleber falou muito bem dito. A gente individualiza um problema onde tem uma coletividade. Eu sempre gosto de pensar que a pena é para fora. E eu, enquanto cidadã, quando também tenho um pensamento que o bandido bom é bandido morto, o cara tem que morrer lá na prisão, e a gente sabe que a pena é para fora, ela não é para dentro. E fica para dentro porque eles não têm a mínima assistência. Quando um cara rouba uma peça de picanha, que ele está dizendo, de R$100, o cara fica 1 ano preso lá, né? Não é só o custo, não é só um custo social, mas é toda uma estrutura por trás daquele indivíduo, que ele tem uma família, ele tem uma questão social por trás daquilo tudo. E a marca que ele leva a partir dali. Porque a Globo diz, mas depois ela não volta para tirar, para dizer que o cara é inocente. Você entende? O cara ficou 1 ano preso, ele pode ser inocentado, juridicamente dizendo, mas depois, para ele voltar a uma vida, uma sociedade com dignidade, com os mesmos acessos, né? Então, eu espero que as pessoas também, nós, enquanto cidadãos, também tenhamos um olhar de cobrar dos nossos políticos, né, de quem está entrando, de quem está saindo, essa questão do trabalho social. Eu vejo assim, olha, eu queria muito, ele fala de utopia, eu queria ver muito nas escolas, para a minha base, que é a base de tudo, onde começa tudo, o primeiro lugar que o sujeito é rejeitado é a escola. E onde nós tínhamos que ter concursados, trabalhando, assistente social, psicólogo, são 2 profissionais que não poderiam faltar numa escola. Porque quando eu começo a perceber alguma coisa de errado ali, ó, se você tem um assistente, ele vai na casa do menino, ele vai ter o atendimento que é devido, né? E a gente tem que sair do nosso lugar, dos nossos conceitos, parar de ver muita coisa na televisão e ler um pouco mais, conhecer um pouco mais, conhecer as áreas, para a gente poder também contribuir enquanto cidadão, até na opinião que a gente dá e a forma com que a gente se posiciona na sociedade. Gente, eu acho assim, que vocês são profissionais extremamente qualificados. Acho que o lugar de fala de vocês, né, é um lugar crítico em relação ao sistema. E eu queria pontuar e reforçar muito isso, que vocês notassem como que esses profissionais que trabalham dentro das prisões também são aqueles que questionam esse espaço. Então, a gente precisa inverter ou refazer essa pergunta. Quem são as pessoas que defendem as prisões? Quais são os grupos que defendem aí a ampliação do sistema prisional? Se o sistema prisional ele está amparado nessa estrutura que vocês estão ouvindo, com falha estrutural, falta de carro, falta de profissionais da equipe técnica, porém, sempre há um número considerável de agentes. Também há defasagem profissional nesse campo da segurança, mas eu quero que vocês observem que justamente a equipe, que seria aquela que tem o papel de trabalhar o sujeito, existe uma defasagem significativa. Veja bem o exemplo da Cida, né, e do Kleber, aí, que trabalham na Dutra, com 2.000 presos, um profissional para fazer o atendimento de 2.000 presos. Será realmente que há um interesse nessas pessoas? Ou será que há um interesse burocrático de preenchimento de papéis e permanência numa invisibilidade durante todo esse período? Então, a gente precisa pensar que essas prisões, elas estão construindo o que em relação a esses sujeitos que estão presos? Qual é a nossa real expectativa em relação a esses espaços? Então é isso, eu queria agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade de vocês. Acho que vocês têm um conhecimento assim extremamente qualificado. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para os alunos, porque é como eu disse, né? Nada como um gestor que conhece o trabalho que acontece na ponta. Não tem como a gente ser gestor entre 4 paredes sem de fato conhecer o cotidiano daquilo que acontece. Então é isso, muito obrigada.
E vamos continuar esse debate, com certeza, aí nas próximas aulas.